Bem-vindo ao primeiro vídeo do nosso desafio para aumentar a sua imunidade. Hoje nós vamos falar sobre o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico foi feito para nos defender de tudo que possa atacar o nosso sistema. Então ele é composto por células, por substâncias e por órgãos que possam fazer essa nossa proteção. Muito bem, nós nascemos já com algumas defesas, né? O que a gente chama de sistema imune inato, nasceu com a gente. Então, um dos nossos sistema barreira principais e maiores é a nossa pele, é a barreira física, né? Então, a nossa pele ela consegue nos proteger da grande parte das agressões que nós entramos em contato, além de agressões, né? Parasitas como um todo, né? Entra aí vírus, bactérias, fungos, enfim. Sabemos que a partir do momento em que a gente tem lesão nessa nossa barreira, estamos aí com as portas abertas para a entrada de alguns desses invasores que possam nos fazer mal. Então, a primeira barreira que nós temos é a física, pele. Temos também a barreira mucosa, né, que seria a nossa pele da parte de dentro. Então, na nossa parte aérea, na nossa parte oral e na nossa parte íntima também temos a mucosa. A mucosa também é feita para fazer proteção, ela é mais úmida, ela é protegida por um muco e isso faz também com que a gente tenha uma proteção contra a entrada de agressores. Muito bem, isso são as nossas partes mais físicas, né? Pensando na parte química, que seria a nossa segunda etapa aí do nosso sistema inato, a gente pode pensar em todo o sistema de sinalização. Pois bem, entrou um invasor, né? Está lá na nossa mucosa intestinal e isso faz uma sinalização através de receptores e de substâncias, citocinas inflamatórias, as interleucinas, né? E aí a gente começa a fazer a sinalização de todo um sistema celular, né? As células natural killer, os neutrófilos, os macrófagos, os eosinófilos, enfim. Todo o nosso corpo tem a sinalização, né, a parte química que ativa a parte celular e isso vai fazer uma função, né? Na parte celular aí a gente sabe que existem diferenciações de tipos celulares, né? O que quando a gente olha lá no hemograma, a gente vê ali a parte vermelha do sangue, que seria a parte mais hemácias, né, que levam ali a parte de nutrientes e oxigênio para o nosso corpo todo, e a parte branca, né, a série branca do nosso hemograma, que seriam as nossas células de defesa, que eu brinco com os meus filhos que são os nossos soldadinhos, né, os nossos soldadinhos de defesa, que no exame de sangue a gente consegue ver ali quantitativamente quantos leucócitos, quantos eosinófilos, quantos neutrófilos, quantos bastonetes, enfim, todos estes soldados, né, todas essas células de defesa que o nosso corpo tem para nos defender aí da entrada desses invasores. E eles são ativados através dessa nossa parte química do nosso sistema imune. Então, a partir da sinalização química, existe a ação celular, né? Então, vou destacar aqui, existem diversas, né? Nós poderíamos ficar aqui 21 dias falando só sobre essas funções do sistema imune, mas eu quero que seja uma coisa muito leve, vídeos curtos, ações, né? Para que a gente realmente tenha esse resultado. Então, assim, quando existe essa ativação celular, vou dar um exemplo bem simples, né? Entra em contato com o nosso sangue um invasor, uma bactéria, né? O que vai acontecer? As nossas células de defesa vão se dirigir para próximo desse invasor e o macrófago vai buscar envolver essa célula, trazer para dentro e aí sim existem as células que vão fazer a morte e a limpeza desse invasor, né? Então é assim que funciona normalmente a nossa parte imunológica, né? Quando existe sim a infiltração de um vírus, né, ele vai entrar nas células e vai fazer a replicação do seu código genético e vai passando isso de célula em célula, que a gente chama de replicação viral. E eu vou falar isso algumas vezes aqui porque existem alguns alimentos ou alguns suplementos que podem diminuir essa replicação, ou seja, a contaminação, né, esse vírus se espalhando dentro do seu corpo.
né? Então essa replicação viral também acontece porque o vírus ele vai entrando na célula e vai deixando a sua informação e vai se multiplicando dentro do seu organismo. Nosso objetivo aqui é frear essa replicação viral, certo? Na verdade, assim, todos os parasitas, estou falando muito aqui de vírus porque, enfim, né, enfrentamos aqui uma pandemia e é importante que a gente tenha na nossa cabeça tudo que pode acontecer dentro do nosso organismo, até porque mentalmente a gente possa ativar todas essas células. Mas, quando entra uma bactéria, quando entra um fungo, um outro parasita, a intenção desse parasita, a gente pode sempre pensar numa guerra. Ele quer aumentar o tamanho do exército dele, ele quer se nutrir, né, do alimento disponível que tiver, e nós temos que pensar, né, que parasitas como um todo, pensando em vírus, bactérias, fungos, enfim, se alimentam do que o hospedeiro tiver, né, e ele gosta muito de coisas que estão sobrando por lá no nosso corpo, por exemplo, as toxinas, metais pesados, solventes, agrotóxicos, pesticidas. Então, tudo isso vai formando aí um terreno biológico interessante para o parasita. O que o nosso sistema imunológico tem que fazer é estar muito bem, né? Criar um ambiente realmente hostil, limpo, né? Que é um ambiente que o parasita não gosta, para que realmente ele entre, não consiga, né, esse bem-estar, né, essa disponibilidade de alimento para fazer o seu crescimento e replicação, e as nossas células sejam fortes o suficiente para ir lá e matar esse nosso invasor, certo? Bom, depois que a gente já entrou em contato com um vírus, por exemplo, o nosso corpo ele vai desenvolvendo a imunidade que a gente chama de adquirida, né? É uma imunidade que a gente faz a partir do contato com estes parasitas. Então, a gente pode pensar o seguinte, no que a gente sempre entendeu, né, como anticorpos, né? Nós vamos produzindo aí substâncias específicas para que quando essa substância, né, esse vírus, essa bactéria, esse fungo entre no nosso organismo, o nosso sistema imunológico já consiga ler, poxa, é essa substância aqui, eu tenho um anticorpo contra isso, né? Então a gente tem essa apresentação aí de antígenos e há então o recrutamento das células específicas para ataque e disseminação aí, o acabar, né? O extermínio desse invasor, tá? Então a gente tem essa imunidade inata, que eu falei, que a gente já nasce com ela, e tem a adquirida, a gente vai entrando em contato e vai formando essas novas células, essa nossa memória para conseguir combater aí tudo que entrar em contato com o nosso organismo. Muito bem. Nutricionalmente, a gente tem que pensar nas bases para o desenvolvimento do nosso sistema imunológico. Precisamos, sim, de várias vitaminas, minerais, nós vamos entrar bem profundamente na especificidade do zinco, da vitamina C, do ferro, do ácido fólico, nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Mas eu quero falar sobre o básico do básico aqui hoje, né? Como é o nosso primeiro dia. Penso que a gente tem que olhar para a base, o que é o sistema imunológico e que é a base alimentar, para a gente já começar a colocar isso em prática hoje. A base do nosso sistema imunológico é proteína. Então, eu quero que vocês parem e dêem uma olhada para a dieta de vocês. Como é que está a distribuição de proteínas no seu dia? No café da manhã, existe algum alimento proteico? Nos seus lanches? No almoço, há proteína? Que quantidade? À tarde, você consome algum alimento proteico? À noite? Né? Então, o observar isso é muito importante. Ah, Laís, eu não faço tantas refeições, tudo bem, não tem problema. Mas observe, quando você se alimenta, se há a presença e em que quantidade de proteínas. Por que eu estou perguntando isso? Porque sim, a base para fazer a estrutura dessas células que a gente falou do nosso sistema imunológico, da nossa barreira primeira, é a proteína. Então, quando a gente está em deficiência proteica, é muito comum nos tornarmos deficientes imunológicos. Então, é importante que nós estejamos consumindo boas quantidades de proteína. Pode acontecer de você virar para mim e dizer, Laís,
Eu gosto até de proteínas, consumo, mas não me cai bem, né? Eu como carne, por exemplo, e não consigo digerir. Isso é extremamente comum, né? Muito mais comum do que se imagina, e tem muito mais gente que sente isso, só não observou, né? E talvez nesse momento esteja observando. A proteína, gente, ela necessita de todo um sistema de digestão, né? E é isso que eu quero que vocês observem, né? Esse consumo proteico e estimulem a digestão das suas proteínas. Por quê? A gente consome proteína, né? Fazemos todo o processo de mastigação, que é extremamente importante. Para quê? Para ativação de toda a nossa parte gástrica, né? O suco gástrico. Quando a proteína cai no nosso estômago, nós temos ali o suco gástrico, que é extremamente ácido, e isso já inicia o processo de digestão dessa proteína. A ativação desse suco gástrico também ativa as nossas enzimas, né? As nossas enzimas, que são as proteases, que vão quebrar as proteínas. Então, se o nosso estômago não está ácido o suficiente, provavelmente as nossas enzimas não funcionarão, tá? Esse é um quadro muito comum, como eu falei para vocês, chamado de hipocloridria, que é muito pouco observado, tá? Então, se você tem essa sensação de comer e empachar, sentir que o alimento parou, é muito provável que você tenha uma hipocloridria. Lógico que eu tô falando de uma maneira muito rasa, mas basicamente é isso. Se você sente isso, é interessante de pesquisar mais a fundo, tá? Então, para a gente promover, né, essa digestão proteica e para que ela chegue realmente no nosso intestino mais quebrada, é importante que a gente tenha o estômago ácido. Como assim mais quebrada, Laís? Imaginem se a proteína fosse um colar de pérolas, né? O que deve chegar no nosso intestino são as pérolas. Para a gente conseguir quebrar essas pérolas, precisamos das enzimas. Então, a enzima ativada no nosso estômago é que vai transformar aquele colar de pérolas em 2 pérolas, 3 pérolas, 4 pérolas, 2 pérolas, 1 pérola. E aí vai chegando outra enzima e vai quebrando ainda mais esses peptídeos em aminoácidos. Aminoácido é a porção menor da proteína. E é ela que vai conseguir fazer a absorção intestinal, né? As nossas células intestinais, elas são colocadas todas uma do ladinho da outra lá no intestino, e somente moléculas pequenas já digeridas é que vão ser absorvidas para cair na nossa corrente sanguínea. Então é interessante que você observe como está o teu processo digestivo e como que está o teu processo também de funcionamento intestinal, né? A absorção intestinal é que vai levar isso para o nosso sangue e vai levar isso para todas as nossas células, toda essa distribuição, certo? Então, nesse primeiro dia, eu gostaria que você observasse as quantidades. Se tiver dúvidas, por favor, entre em contato. Eu gostaria que vocês promovessem o aumento dessa digestão, tá? Vamos fazer um teste. Vamos acidificar o nosso estômago para a digestão proteica. Laís, eu já tenho uma acidez gástrica que já foi identificada, tenho um refluxo, tenho azia. Aí eu vou te pedir para não fazer esse processo de acidificação, tá? Só vou pedir para que você realmente observe e reforce o seu consumo proteico, tá? Consumo proteínas e fico muito bem com a digestão, ótimo. Só vamos observar o consumo e, se possível, aumentar nesses dias, tá? Pra gente dar um reforço aí na estrutura proteica para construção desse nosso sistema imunológico. Agora, se você sente esse mal-estar ou vê que pode digerir um pouco melhor, eu vou sugerir para você o uso de chá de hortelã e de alecrim, tá? Em torno ali de 1 hora ou 30 minutos antes da tua refeição, mas que a gente usa mais proteína, almoço, jantar, por exemplo, tá? Então, colocar aí uma xicarazinha ou se você quiser adicionar antes da sua alimentação um shotzinho de limão ou então utilizar o vinagre de maçã, isso também vai acidificar o estômago e vai promover essa melhor digestão das proteínas, certo? Esse é o seu desafio de hoje, observar suas proteínas, observar sua digestão e, se possível, ou se você gostar dessa ideia, achar que será interessante para você, colocar aí essa acidez no início das suas principais refeições proteicas, certo? Então, faça esse desafio e até o próximo vídeo.